Bom, quanto a essa situação técnica tática dos dois clubes, né, tanto do Inter quanto do Grêmio, são situações bem diferentes, né? Eu fico pensando e ouvindo, agora que a gente está fora um pouco do futebol, assim, da ativa do futebol, né? A gente fica ouvindo, né? O que a gente ouve dos teus companheiros, Rec, que o Internacional precisa mudar de filosofia, precisa ser um futebol propositivo, que é a palavra que se usa hoje, né? Não pode ser um futebol reativo, e daqui um pouquinho o futebol reativo ganha título, ganha Libertadores, né? Então as pessoas estão aí com os exemplos e não conseguem enxergar, né? Tentaram fazer criar uma situação no início da temporada, como bem disse há poucos momentos o conselheiro do Inter, que eu agora, puxa vida, me Keller Plus. Keller, colocaste muito bem, tentaram fazer uma coisa para se fazer e tentar colocar e implantar um sistema. Tem que se ter jogadores, tem que se ter as qualidades, não pode se fazer uma coisa sem fazer uma avaliação antes do que se tem. E o que se tem no futebol brasileiro é simples e prático, né? O treinador entra para trabalhar no clube, seja ele qual for, com algumas raras situações diferenciadas, hoje Flamengo, hoje Atlético Mineiro, que deve se consagrar campeão daqui a um pouquinho, se nessa rodada ou na outra. Ô Celso, né? Desculpe eu te interromper, tá 1-0 para o Bahia. Ó, tu vê, o Bahia também está jogando a vida, né? Mas se não for nessa rodada, é na outra. Então, com algumas raras exceções, a realidade é uma só. O treinador tem que chegar no clube e tem que trabalhar com o que tem. Então, não adianta a imprensa ou algumas pessoas da imprensa dizer, olha, tem que mudar a mentalidade, tem que ser uma coisa moderna, tem que ser um futebol propositivo. O que é futebol propositivo? Futebol propositivo é quando tu tens qualidade para fazer a coisa acontecer. E assim mesmo, o Flamengo, que tem qualidade, não conseguiu fazer um futebol propositivo contra um Palmeiras que foi reativo, que se usa agora essas duas terminologias para dizer assim, ó, um joga no ataque e o outro é retrancado, que foi o caso do Palmeiras, que jogou dentro de um esquema tático no contra-ataque e acabou se consagrando campeão. E nós temos, assim, exemplos na Copa Europa, né? O Chelsea foi campeão, campeão da Copa Europa jogando um futebol reativo, um futebol onde todo mundo está inteiramente se colocando atrás da linha da bola, defendendo e jogando no contra-ataque. Mas as pessoas parecem que não enxergam, né? Então, dupla Grenal, eu acho que são situações diferentes. Internacional, como disse o Keller, iniciou o ano dentro dessa situação, depois conseguiu um certo equilíbrio, quando colocou praticamente os 4 volantes para fazer uma marcação, mas é bom que se diga que 4 volantes muito bem posicionados, né? E jogadores que saem para o jogo, Edenilson e Patrick, são jogadores que defendem e atacam muito bem. O Dourado com um pouquinho mais de dificuldade pela sua característica de lentidão, mas é um jogador que tem uma postura e se coloca muito bem. E o Lindoso, né? Então, quando firmou esse quarteto com o Tyson, que dá velocidade, e o Yuri Alberto, num bom momento, o Internacional conseguiu esse equilíbrio. E agora, realmente, deu uma decaída técnica muito grande, né, para as pretensões do Internacional, e está aí à beira de perder uma oportunidade muito importante para um clube como o Inter, da grandeza do Inter, que é chegar e disputar uma Libertadores. E o Grêmio está realmente numa situação muito difícil, viu, doutor Renato? Infelizmente, né? Infelizmente. A gente que teve o prazer, a honra de trabalhar nos dois clubes e conhece alguma coisa dos dois, senta, analisa, pensa, e é inadmissível, né? De uma hora para outra, o Grêmio, que vinha conquistando títulos e dentro de uma maneira muito equilibrada de jogar futebol, estar nessa situação. E com uma dificuldade muito grande, né? E com uma pressão muito grande. Hoje, por exemplo, se empatar o jogo, com esse resultado do Bahia, que se mantiver, o Grêmio praticamente dá adeus à primeira 2-0 Bahia. Pois é, dá adeus à primeira divisão, né? Então é uma situação realmente muito delicada do Grêmio. E, tecnicamente, o time do Grêmio
não é um time que tenha tão má qualidade assim para estar nessa situação. E é por isso que quem está de fora não consegue entender, né? O que houve, o que aconteceu, quando é que o Grêmio deixou esse tipo de situação se criar dentro do Grêmio, né? Dentro do vestiário. Por que os jogadores não estão rendendo mais do que vinham rendendo? Até porque houve algumas saídas, mas também houveram algumas vindas e de jogadores tidos como qualificados, né? Então a gente que está do lado de fora não entende, sente, infelizmente, por esse momento e torce para que o Grêmio possa recuperar, quem sabe lá fazer nesses 3 jogos aí alguma coisa que quase que inédita, né? Não para o Grêmio, não pro tamanho do Grêmio, né? Porque o Grêmio já fez isso outras vezes, mas pela dificuldade que o Grêmio está encontrando, aliás, nesse momento, uma dificuldade técnica.